Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Bondoso Deus, nós carecemos da atuação em nós, da ação do Teu Espírito Santo em nós, para podermos entender, ó Deus, e crer nessa palavra. Portanto, ó Deus, fala conosco nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, João, o discípulo amado, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu em suas cartas, em seu evangelho, lições deveras muito importantes para toda a nossa vida. E João, ele abertamente nos apresenta o Cristo de Deus, o Deus feito homem, o Deus que livremente, apaixonadamente, ele se esvaziou da sua glória para vir e habitar no nosso meio. Ele foi, como diz o próprio João, rejeitado pelos seus, mas por causa da sua graça, ele chegou até nós com uma proposta extremamente simples. E a proposta é, amados, que ele veio para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para nos fazer nascer de novo. E então nós, feitos novas criaturas, estarmos também nós apaixonados pela vida que vence, a vida que supera as barreiras, e nós também então nos levantarmos e querermos viver mais e mais essa novidade de vida. E percebam, amados irmãos, que a nossa vida começa em Cristo, e a nossa vida termina também em Cristo. Não há como ter uma vida fora de Cristo. E nessa noite, amados irmãos, amada igreja, nós vamos voltar um pouquinho, vamos olhar para as páginas da Bíblia e meio que entrarmos naquela sala onde Nicodemos está
falando com Jesus. E Nicodemos está falando com Jesus o assunto mais importante da sua vida. E percebam, queridos, que Nicodemos, mesmo sendo um homem importante, um mestre, um sábio, acostumado aos grandes salões de reunião, ao sinédrio, é numa sala escondida, numa sala pequena, onde ele ouviria palavras que mudaria para sempre a sua vida. Ele era, certamente, um homem importante, ele sabia das Escrituras, ele era um mestre, mas ele era um mestre que vivia na superfície daquilo que ele julgava conhecer e saber. Os seus ouvidos ainda estavam fechados para a revelação do que era verdadeiramente ser um filho de Deus. E vejam, meus irmãos, que João, ele logo de cara vai nos contar que Nicodemos, lá no verso 1, ele era um fariseu, um homem chamado, como diz o verso, Nicodemos, um dos principais dos judeus. E olha que interessante, irmãos, eu me lembro que, acho que na última mensagem, quando eu preguei sobre Paulo, acho que na penúltima, eu falei que Paulo ele era um conquistador que veio para conquistar e foi conquistado. E o nome Nicodemos significa exatamente conquistador do povo. E também este se dobraria ante aquele que conquistou o seu coração. Vejam, queridos, que nem todo fariseu era um homem mau, era uma pessoa má. A princípio, os fariseus eram pessoas que foram separadas, devotadas a Deus, mas em algum momento da história, da caminhada deles, eles se perderam e se transformaram em pessoas religiosas, legalistas, que tiveram seus ideais meio que corrompidos. Mas o fato de Nicodemos ter ido à procura de Jesus mostra que mesmo em meio a estes fariseus, haviam homens que esperavam pelo Cristo de Deus, como por exemplo, José de Arimateia, um outro fariseu. Então, meus irmãos, diante de nós está uma proposta falada por Jesus, uma condição dada pelo Mestre Jesus: é preciso nascer de novo. E o primeiro ponto, então, desta mensagem, feita esta introdução, é que há uma revelação. Nós não servimos a Deus, nós não chegamos aqui onde estamos por nossa vontade, mas houve um manifestar de Deus, houve uma ação do Espírito Santo, houve uma revelação. E o verso 2 vai introduzir o assunto dizendo assim: este, Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amados, quando olhamos para o que a Bíblia diz sobre os fariseus, à primeira vista, o que vemos são homens que tinham um princípio, um desejo sincero de buscar a Deus, mas que se perderam em algum momento e agora viviam simplesmente baseados no seu legalismo ou naquilo que julgavam conhecer. Os fariseus chegaram ao cume do conhecimento, dominavam todo o conhecimento da lei, sabiam tudo o que podia, tudo o que não podiam. Todavia, esses homens viviam apenas uma aparência legalista e religiosa que não se sustentava frente às verdades que estavam sendo reveladas pelo Filho de Deus. Eles conheciam a lei, mas não conheciam o Deus Todo-Poderoso. E foi exatamente a compreensão de que faltava enxergar
algo a mais que tomou o coração de Nicodemos e o levou a sair da busca desse tal de Jesus, desse tal homem, filho de José, a quem chamavam de Jesus e que dele testemunhavam, dizendo que ele fazia grandes sinais e maravilhas, e que ele possuía grande autoridade. Então o próprio João, no capítulo 2, verso 23, testemunha dizendo: estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas era uma fé superficial. Era uma fé apenas nos sinais, apenas no que Jesus estava demonstrando. E certamente, amados, essas notícias chegaram até Nicodemos e o fizeram sair na noite, na escuridão, na surdina, para conhecer com esse tal de Jesus. E embora muitos digam que Nicodemos saiu de noite com medo de ser visto pelos outros, isso obviamente não está claro nos relatos bíblicos. Pode até ser, irmãos, que ele tivesse algum receio de ser visto indo e conversando com Jesus, porque afinal de contas ele era um principal de Jerusalém, um membro do Sinédrio, e talvez sim ele tivesse medo de ser tomado como um dos seguidores de Jesus. Mas mesmo assim, a sua curiosidade foi maior que o seu receio. Afinal, o texto bíblico vai dizer que ele ouviu que Jesus fazia grandes sinais. E certamente ele, conhecedor das palavras do Antigo Testamento, conhecedor das profecias, se viu motivado a ir e a buscar esse tal de Jesus. Dizem alguns estudiosos que os rabinos costumavam à noite estudar, quando era mais calmo, e de noite então Jesus, ele pensa, Nicodemos deve ter pensado, de noite Jesus, por ser um rabino, um mestre, ele vai estar sozinho, então eu posso ir lá e conversar com ele de forma discreta. E apenas então, amada igreja, fazendo aqui uma breve aplicação a esse primeiro ponto, o que podemos afirmar com toda certeza é que seja a hora que for, se o Espírito Santo nos mover a ir e fazer alguma coisa, nós não conseguiremos nos deter. Certamente, se o Espírito Santo mover os nossos corações para que façamos algo, nós não resistiremos a esse mover do Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu com Nicodemos. Ponto 2, então, vai dizer que Jesus era um mestre, e mais do que isso, ele era o mestre dos mestres. Nicodemos, ao ouvir falar desse mestre, ele não se detém e vai buscá-lo. E esse mesmo verso que acabamos de ler, vai dizer assim, Nicodemos chega até Jesus e fala para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Se tinha uma coisa, irmãos, que incomodava os intelectuais da época de Jesus, era o fato de Jesus não ter diplomas, o fato de Jesus não ter frequentado a escola talmúdica, não tinha doutorado, não tinha anéis nos dedos, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. A sua sabedoria era divina e não humana. Por isso Nicodemos reconheceu, dizendo que Jesus era o mestre vindo da parte de Deus. Amados irmãos, quando uma pessoa que se acha em posição de destaque se dobra diante do mestre dos mestres, isso é um milagre. Jesus, ele veio para os simples, para os humildes, mas ele também veio para aqueles que estão de forma mais destacada, para os príncipes, para os ricos. O projeto de salvação de Jesus
é para todas as pessoas. O milagre da salvação alcança a todos aqueles a quem Deus quer alcançar, levando esperança, levando uma resposta, levando a verdade, conduzindo-os ao caminho, conduzindo-os a uma vida, e uma vida que vence. Querida igreja, foi isso que fez Nicodemos, com toda a sua sabedoria, mas vazio de existência, procurar Jesus. Quantas e quantas pessoas hoje se intitulam sábios, filósofos, sociólogos, teólogos, e vivem apenas como uma lata vazia, só fazem barulho, não tem nada, absolutamente nada dentro delas que possa lhes dar a verdadeira paz e trazer-lhes uma plena satisfação em suas realizações. Fazem muitas coisas, mas não se acham realizadas. Mas Nicodemos certamente não estava sozinho, porque ele vai dizer assim: olha, mestre, nós sabemos que tu fazes esses sinais, porque certamente tu tem que ser da parte de Deus. O que isso, irmãos, certamente nos ensina é que quando somos despertados para buscar a Jesus, nunca estaremos sós. Sempre haverão pessoas movidas pelo mesmo Espírito para buscarem a verdade, para buscarem a Deus. Nós não estamos sós na jornada desta vida cristã. Deus tem levantado pessoas para o servir em todos os lugares do mundo. Esta semana o mundo recebeu a notícia de que uma ex-ministra, eu não lembro agora se é Islândia ou Finlândia, foi presa porque falou um texto bíblico que o governo, que a mídia entendeu como uma ofensa àqueles que têm uma outra opção sexual. Vejam, irmãos, que nós, tomando conhecimento dessa notícia, nós simplesmente ouvimos a notícia. Mas percebam aqui, irmãos, o quanto nós ainda não temos essa noção de unidade de corpo. Não é porque ela está além do oceano que ela não é uma cristã e membro do mesmo corpo. Nós devemos, quando tomamos conhecimento de pessoas que servem a Deus, que estão sendo perseguidas, também intercedermos, também orarmos, também nos lembrarmos que também estas pessoas, ainda que estejam a milhares de quilômetros, são parte do corpo de Cristo. E por mais que às vezes nós também nos sintamos sós pelo caminho, precisamos saber que existe um remanescente fiel, guardado por Deus em todos os lugares. Nunca em toda a história da igreja, Deus deixou os seus filhos sós ou desamparados. E como diz a Bíblia, podemos ser abandonados pelos nossos pais, mas Deus nunca nos abandona. Portanto, amada igreja, o que quero chamar a atenção é para algo muito importante que está nessa expressão, nesta exclamação de Nicodemos, quando ele diz assim: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for da parte de Deus. Vejam, meus irmãos, que há uma resposta de Jesus a Nicodemos, que vai deixar Nicodemos absolutamente atordoado. E o que eu quero evidenciar aqui, o que Jesus está evidenciando aqui para nós nessa noite, é que não devemos estar atentos e apegados e crentes apenas aos sinais. O que Jesus está nos mostrando é que devemos estar atentos à necessidade de vida transformada. Porque se não tivermos uma vida transformada, nós continuaremos à busca de sinais.
movidos por sinais. E é por isso que lá no capítulo 2, muitas pessoas se admiravam e seguiam Jesus, mas não por causa dele ser o Filho de Deus, por crerem que ele era o Filho de Deus, mas por causa dos sinais que ele fazia. E Nicodemos também saiu do seu lugar e foi buscar Jesus, atento aos sinais que ele fazia. E é tão sério isso que a Bíblia vai nos dizer que nos últimos tempos aparecerão muitos fazendo sinais, prodígios, maravilhas, mas enganarão a muitos. Temos falado ao longo dos anos aqui na igreja que nós precisamos estar atentos, muito atentos, porque não são pelos sinais que muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, que esses sinais partem de enganadores, de pseudo-profetas, de falsos profetas, que estão nesse mundo com o propósito de lucrar e enganar as pessoas com esses sinais, de fazer seus sinais e prodígios para ludibriar as pessoas. Então, irmãos, nós, atentos à palavra de Deus, devemos estar atentos ao que Jesus está nos dizendo nessa noite, por meio desta palavra. Ele está falando para Nicodemos, mas para nós também. Não pense, não creia nos sinais, creia naquele que faz sinais, e este é Cristo. Não dê ouvidos a todos que dizem fazer alguma coisa. Então isso nos leva ao ponto 3 da mensagem, que após a resposta de Jesus, Nicodemos fica zoado, fica atordoado. E como irmãos, nós aqui, como nós responderíamos a esta fala de Nicodemos? Se fosse para nós que Nicodemos estivesse falando assim: sabemos que tu és o mestre, porque você deve ser da parte de Deus, porque você faz muitos sinais, e você faz milagres, e você faz prodígios. Como nós responderíamos a isso? Talvez poderíamos agradecer, ficar um tanto constrangidos diante de tamanha afirmação. Afinal, quem estava fazendo esta declaração, este elogio, era alguém importante, era um homem rico, uma autoridade lá em Jerusalém. Mas percebam, irmãos, que Jesus, ele dá uma resposta totalmente inesperada, uma resposta que deixa Nicodemos meio que perdido, atordoado. Verso 3 fala assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sem a menor pretensão de aceitar a bajulação, ainda que as palavras de Nicodemos fossem de fato verdadeiras, porque Jesus era mesmo o mestre, era mesmo da parte de Deus, fazia de fato sinais verdadeiros, mas Jesus, ele responde algo que foge totalmente à compreensão de Nicodemos. E pasmem, meus irmãos, isso ainda foge à compreensão de grande parte da igreja hoje. Um homem pode ser grande, pode ser importante, pode ter autoridade, pode ter conhecimento, pode ter alcançado grande sucesso, mas isso nada significa, nada, não é nada diante do fato de que para entrar no céu é necessário, é preciso nascer de novo, ou numa versão mais simples de entender, ser gerado do alto. E é isso que Jesus está dizendo, desta importância, desta mudança de vida, desta experiência,
que é algo que não depende do poder humano, que é algo que está totalmente de posse do poder e da ação do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, é Dia das Mães, e todos nós nascemos biologicamente, naturalmente, e por causa disso nós nascemos, como diz o Salmo 51, em pecado. Mas há um outro nascimento que nós necessitamos. E Jesus está dizendo, é necessário nascer de novo. Nicodemos possuía muito conhecimento, mas ainda não tinha a revelação do que era nascer de novo. Ele ainda não era um filho de Deus. Seus muitos esforços em se tornar um mestre não podiam lhe garantir o reino de Deus. Ainda que ele gastasse todas as suas forças estudando, mas não nascesse do alto, ele nunca veria a Deus. Nicodemos está aqui, meus irmãos, representando toda a religiosidade humana, toda essa religiosidade que tenta de todas as formas ir a Deus, mas quanto mais buscam por meio dos seus esforços pessoais, das suas religiosidades, mais se distanciam do verdadeiro Deus. Nascer de novo, meus irmãos amados, não é uma opção, é uma condição. Jesus, ele deixou claro, sem novo nascimento, não haverá forma de entrar no reino de Deus. Mas então, nos perguntamos, se novo nascimento não é o resultado de uma vida de esforço religioso, o que, afinal de contas, é? Vejam, queridos, é muito comum pessoas dizerem assim, olha, eu fui batizado e nasci de novo. Nós tivemos um batismo há poucos dias, mas nenhum daqueles irmãos que foram batizados nasceram de novo nas águas. Batismo é publicamente a confissão de alguém que se entregou para Deus. Mas novo nascimento é uma obra totalmente da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, na vida daqueles que Ele escolheu para ser filho. Vejam, queridos, nós temos a tendência de complicar as coisas. Parece que simplesmente viver pela graça é chato, que temos que fazer alguma coisa para provar a Deus a nossa competência, a nossa capacidade, quando Deus está falando, eu é que faço, eu é que gero dentro de você um mover e ação e um novo nascimento. Por isso muitas pessoas, assim como Nicodemos, não entendem o que é ser nascido do alto, o que é ser gerado do alto. Vejam, irmãos, que coisa mais absurda, mais sem nexo, Nicodemos vai dizer no verso 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Por mais que essa pergunta de Nicodemo pareça tola, de fato, irmãos, Nicodemos representa uma dúvida de grande parte da cristandade. Todos que andam sem Cristo estão em trevas, não podem enxergar a Deus. E Nicodemos não conseguia pensar espiritualmente, a sua mente não podia compreender algo que não dependia dele, mas que era possível somente vindo do alto, somente sendo uma ação 100% da parte de Deus. A simples menção de Nicodemos dizer assim que
tem que entrar novamente no ventre da mãe para nascer de novo, mostra uma total incapacidade humana de, através de suas próprias forças, alcançar a vida, alcançar a verdadeira vida. E eu insisto aqui, irmãos, que somente pela pregação do Evangelho nós poderemos ser expostos a toda a verdade, a todo o plano de Deus para a nossa vida. Nós devemos, com toda a nossa força, alma e espírito, amar a verdade, porque o próprio Senhor Jesus nos garante que, conhecendo a verdade, seremos libertos. Então nós devemos a cada dia mais buscar a Deus, amar a sua palavra, porque isso, irmãos, é um termômetro que mostra que o Espírito de Deus está agindo em nós. Devemos orar a Deus pedindo para que Deus, Ele nos mova, para que Deus nos dê fé a cada dia mais, para cada dia crermos na ação do Espírito Santo, nessa obra do Espírito Santo em nós. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho, ele disse assim: amando a verdade, somos capazes de vivê-la. Vivendo a verdade, nossas próprias vidas se tornam verdadeiras e nos tornamos o que devemos ser. O que é amar a verdade, se não amar a Deus, se não amar a sua palavra? E é esta palavra, irmãos, que transforma a nossa vida, porque a nossa vida é transformada pela ação de Deus, através do Espírito Santo, que vai nos revelando a sua palavra. Nascer de novo é algo que nos é dado como um presente do próprio Senhor. Nele está tanto querer quanto efetuar. O que resta, irmãos, é crermos que em Cristo somos feitos uma nova criatura. Não é, irmãos, não é algo que nós conquistaremos, mas é algo que o próprio Senhor conquistou para nós. Estávamos mortos e Cristo nos deu uma nova vida. Cristo nos fez nascer pela obra do Espírito Santo. Cristo naquela cruz, Ele morreu nos fazendo morrer com Ele, mas quando Ele ressuscita, Ele nos deu uma nova vida. E quando cremos, o ato de crermos é do Espírito Santo, e quando cremos estamos nascendo, estamos sendo gerados por Deus. Há uma verdade, irmãos, que é incontestável. Jesus, ele responde para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam, amados, o pensamento de novo nascimento, de ser uma nova criatura, de ser nascido de Deus, de ser gerado do alto, é algo presente em todo o Novo Testamento. A proposta de Deus para nós é uma só: precisamos ser novas criaturas. O que Deus está nos dizendo é que aquilo que nós necessitamos, Ele nos deu. Pedro vai falar assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, misericórdia é algo dado a quem nada merece, nos regenerou para uma viva esperança, mediante ao que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pois fostes o que? Regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
O que a Bíblia está dizendo para nós, amados irmãos, é que a partir do momento que nós fomos regenerados pela misericórdia de Deus, há uma semente colocada em nós que não estraga mais. Aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus elegeu, nunca mais serão lançados fora. Jesus fala: aqueles que o Pai me deu, ninguém toma de mim. O que eu estou te dizendo, meus amados, é que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ninguém tira você das mãos de Jesus. Tiago ainda vai dizer assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. O que é ser primícia? É a nova geração, é o povo que veio a existir depois que Cristo ressuscitou. Ou seja, não somos mais o que éramos, mas quando Cristo nos levou a crer na obra dele, nós nascemos do alto. Tito vai dizer: não por obras de justiça que nós possamos praticar, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar, porque estávamos sujos em nossos pecados. Um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem é que agiu e está agindo em nós, lavando, regenerando, renovando? O Espírito Santo. Cada um destes versículos, irmãos, mostra claramente que Deus é o agente transformador e nós somos apenas alvos da sua misericórdia. A expressão de Jesus, quando ele diz em verdade, indica algo que é inegociável. Ninguém, por mais sábio, por mais poderoso que pense ser, poderá argumentar ou questionar a sua validade. E isso pelo simples fato de ser o próprio Senhor quem definiu isso como uma verdade última, ou seja, quem não nascer do alto não entrará no céu. Mateus, ilustrando isso com muita clareza, escreveu assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, o que Jesus está dizendo é que sem estarmos vestidos com as vestes certas, não poderemos entrar no reino de Deus. Este homem estava tentando participar da festa sem estar vestido adequadamente. Ele queria continuar sendo o que era, no lugar que não podia ser o que ele queria ser. Ele tinha que ser transformado para estar naquela festa. Para entrar no reino de Deus, é preciso nascer da água e do Espírito. O Senhor, Ele prepara uma festa para nós. Percebam aqui, meus irmãos amados, Deus preparou uma festa para nós, mas para nós entrarmos nesta festa, nós temos que trocar as nossas vestes, nós temos que tirar as nossas roupas de pecado e nos vestir com as roupas brancas lavadas no sangue do Cordeiro.
Devemos estar vestidos com a justiça de Cristo. E não pensem, amados, novamente eu afirmo, que isso é uma pregação do tipo que seja algo que nós podemos fazer. Se dependesse de nós, jamais conseguiríamos. Estas vestes representam a justiça de Cristo. E Ele nos vestiu com essa justiça. Ele nos justificou. Ele se fez justiça por nós. Portanto, toda obra regeneradora que nós carecemos, que nós necessitamos para estar com o Senhor, já foi realizada por aquele que pode fazer, que pôde fazer, chamado Jesus Cristo. Então, irmãos, creio que esteja absolutamente claro que nós precisamos viver a experiência do novo nascimento. Nascer da água é ser purificado pela obra de Cristo, e nascer do Espírito é sermos feitos uma nova criatura. Precisamos, queridos irmãos, entender algo. Jesus, Ele nos purificou e nos perdoou, mas se não houvesse uma ação do Espírito Santo, uma operação do Espírito Santo em nós, nos fazendo nascer novamente, nós voltaríamos às velhas práticas, às velhas obras da carne. Então há um mover de Deus, há uma ação do Espírito Santo em nós, nos regenerando, nos lavando e nos fazendo nascer de novo. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que podemos andar em novidade de vida. Portanto, queridos irmãos, a nossa luta contra a velha natureza, ela não é uma fantasia, não é uma ficção, porque o verso 6 vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Dentro de nós se trava diariamente uma batalha muito forte. Nossos desejos carnais insistem, pelejam contra nós, para que nós abandonemos a Deus, mas o poder do Espírito Santo agindo em nós, nos atrai para Deus, nos fortalece e nos dá força para vencermos os nossos desejos carnais. E a boa notícia, irmãos, é que já sabemos como termina toda essa história. Quando nós olhamos para Deus, para Cristo, para a palavra dele, nós vemos toda uma vitória. Nós vemos que Ele venceu, e porque Ele venceu, nós vencemos com Ele. Amém, irmãos? Para caminharmos à conclusão, eu diria, irmãos, que muitas pessoas vivem uma vida de ilusões, de mentiras, vivem uma fantasia, um faz de conta. Por não terem o conhecimento do Evangelho, também o rejeitam. Não conseguem parar e deixar que o Mestre dos Mestres lhes ensine o que eles tanto precisam saber. Poucos, irmãos, poucos são os homens que, ainda que seja como Nicodemos, deixe o seu mundinho, a sua religiosidade, para buscar a Jesus. Preferem viver uma vida escondida, uma vida farisaica, preferem viver uma vida de amarguras, de mágoas, de ressentimentos, de revolta, de medo. Preferem muitas vezes ficarem atoladas num vazio existencial, a renderem-se ao poder de Cristo para serem curados. Talvez, irmãos, nessa noite Jesus esteja dizendo assim para nós: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não podemos ficar admirados com isso que Jesus está nos dizendo. Ou ainda numa linguagem clara,
Jesus está falando: olha, não fique espantado, porque eu estou dizendo que você tem que ser gerado do alto. Queridos irmãos, nascer de novo não é uma experiência de proporções sentimentais ou sensoriais. Não temos que sentir algo para nascer de novo. Não temos que sentir para crer. Novo nascimento é uma obra do Espírito de Deus, nos dando pela fé a certeza de que a vida de Cristo é a nossa vida. Novo nascimento não é ter escapado com vida depois de um acidente. Novo nascimento não é passar pela experiência do Covid e não morrer. Novo nascimento não é estar à beira do abismo e ser puxado para trás. O Senhor Jesus, Ele diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Há muitas coisas, irmãos, que nós não entendemos sobre o vento, mas nós sabemos que ele é real. Da mesma forma, não é preciso que entendamos o que é ser nascido do Espírito. Nós só precisamos aceitar que Ele existe e que Ele age em nós conforme a sua soberana vontade. Assim como Nicodemos, nós somos limitados no entendimento, até mesmo nas coisas naturais. Por isso Jesus, ele vai dizer a Nicodemos: se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Portanto, irmãos amados, não devemos querer razões ou explicações, apenas devemos viver, e viver pela fé e crer. Cristo é a nossa vida. Ele nos gerou pela ação do Espírito Santo. Ele nos deu uma nova vida. Ele é a nossa nova vida e nós cremos porque Deus nos deu uma fé para crer. Então, não ache que é necessário nós termos um sentimento ou fazermos algo para nascer de novo. Você não vai ter um frenesi espiritual. Você não vai ter um calafrio nessa noite durante essa pregação. Não vai ver línguas de fogo descendo aqui na igreja. Não é necessário que haja um reteté para que a pessoa creia que o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo, ele é como o vento, nós não sabemos de onde vem, não sabemos para onde ele vai, mas ele está no nosso meio, ele age aqui neste lugar e em nós. Não estaríamos aqui na igreja nessa noite de forma alguma, se pelo poder do Espírito Santo, Deus não nos tivesse trazido aqui. Se não fosse pelo agir do Espírito Santo, a nossa carne não nos deixaria sair de casa. Portanto, quando nós nos assentamos diante de Deus para ouvir a sua palavra, quando nos detemos para orar, para buscar a Deus, para servir as pessoas, estamos fazendo isso porque o Espírito de Deus está agindo em nós. É maravilhoso nós sabermos que todos nós nascemos porque Deus um dia, Ele escolheu pessoas maravilhosas para nos gerarem. E louvado seja Deus porque Ele decidiu ser dessa forma. Mas além do nascimento que tivemos, nós temos o outro nascimento, que é esse nascimento do alto, esse nascimento
que nos faz ir para o céu. Deus usou vocês, mulheres maravilhosas, para nos pôr no mundo. Mas Deus usou a obra da cruz, a ação do Espírito Santo, para nos levar para o céu. Portanto, queridos, essa é uma noite especial de fato, porque celebramos coisas maravilhosas, celebramos as mães e celebramos o Espírito Santo que nos gerou do céu, que nos gerou do alto e que nos vai levar para lá estarmos servindo a Deus. Amém, meus irmãos?